Olá, seja bem-vindo ao programa Aras e Raças dessa semana. Nós viemos até Anápolis para apresentar para vocês um dos maiores criatórios do estado de Goiás, da raça puro sangue árabe. Conheça a partir de agora o Aras Natan. Moldado pelo mesmo tempo e o vento que desenha as areias do deserto da Arábia, os cavalos árabes atravessaram séculos de evolução. Sua verdadeira origem ainda é envolto em mistério. Mas há quem diga que os beduínos foram os responsáveis por tornar esse cavalo uma verdadeira joia árabe da equinocultura mundial. E foi toda essa beleza que conquistou o criador Alaor Ribeiro e fez nascer o Aras Natan, como nos conta sua filha Gisele. Meu pai começou a criar cavalo, ele na verdade, uma época ele estava com depressão, e aí ele foi num leilão com um amigo que tinha um cavalo árabe, foi num leilão e tal. Ah, vamos. Ele foi meio de bobeira e chegou lá. E meu pai é um cara que não bebe, era super centrado. Aí ele ficou empolgado, viu o cavalo árabe, achou lindo e aí comprou um cavalo. Que foi, na verdade, o nome do Aras, chamava Aras Natan por causa do primeiro garanhão que chamava Natan. Desde 1990, o criador Alaor Mendes Ribeiro seleciona esses belos animais. Gisele, filha do Sr. Alaor, administra o Aras e diz que chegou até a ir fazer cursos sobre equinos na época. A paixão por cavalos fez a criadora quase se casar, mas a ideia de morar em São Paulo a fez mudar completamente de ideia. Ele é aficionado por cavalo. E na época eu tinha 22 anos, isso. Eu, me apaixonada, assim, não tinha tanto contato com cavalo, eu já montava e tal, mas não tinha essa coisa do cavalo, de conviver tanto com o cavalo. E aí eu fui fazer um curso em São Paulo, quase casei por lá, porque eu fui para o Aras para aprender, fui fazer um curso de nutrição, uma americana, e aí acabei que comecei a namorar o dono de um Aras e a gente foi morar junto, a gente ficou junto assim, quase um ano. E a gente ia casar, eu ia para São Paulo para morar com ele. E aí, quando eu cheguei, ele trabalhava em São Paulo. E aí eu falei, cara, eu não vou aguentar morar em São Paulo, não. São Paulo eu tô fora. Aí a gente desistiu, eu falei, não vai dar. E vim embora. Então, assim, é uma história assim, a gente se apaixonou. Assim que o Sr. Alaor comprou os cavalos no leilão, surgiu a necessidade de adquirir o espaço para criá-los. Nascia assim o Aras Natan. E aí comprou o cavalo e não tinha onde enfiar o cavalo, porque a gente tinha uma fazenda no Pará e em Pará não é bom para criar cavalo, porque na época tinha muita doença e tal. E muito longe, a gente morava em Brasília, como é que faz? Meu pai nasceu em Anápolis, né? E aí ele falou, falaram que tinha uma fazenda para vender aqui. Ele veio, comprou a fazenda era uma fazenda de gado, toda detonada, estava meio abandonada. Essa casinha era uma casinha bem detonada. E aí eu lembro a primeira vez que eu vim aqui, eu tinha 20 anos, 22 anos, e a casa, a gente era um rancho, não tinha essa varanda, a gente tinha que colocar aqui uma rede. O lugar de dormir, não tinha lugar para dormir, era uma coisa assim horrorosa. Eu falava, ai meu Deus, queria dar tudo quando é tipo de bicho, entendeu? Deve ter uma cobra em algum lugar, entendeu? Bem, aquela coisa bem horrorosa. Aí comprou e aí começou a formar tudo, né? Aí teve época que a gente tinha aqui de funcionários, 60 funcionários, porque foi fazer asfalto, fazer as baias, construir tudo, deu uma arrumadinha na casa, porque aí começou, né? Então, assim, ele se apaixonou por cavalo e foi o que curou a depressão dele na época. Gisele sempre foi uma mulher empreendedora. É advogada, já trabalhou no Senado, já teve casa noturna e comércios. Mesmo seu pai achando que não seria uma boa ideia, Gisele passou a administrar o Aras. De uns 2 anos, 1 ano e meio para cá, meu pai, hoje eu vim para cá, a coisa estava meio largada, eu falei, pai, deixa eu começar aí de novo para tomar conta, né? Foi uma época que o gerente dele estava fazendo muita coisa errada aqui, e aí ele falou, então tá, vai. Ele sempre achou que mulher, o Aras não era lugar de mulher, né?
uma mulher e, né, aquela coisa do goiano, de achar que aquela coisa do machista, né? Aquela ideia machista. Mulher e fazenda não combinam, né? E é isso. Agora, depois de muito tempo, eu consegui vir para cá. Então, hoje eu estou fazendo o que eu gosto. A origem do cavalo árabe tem muitas versões e divergências, mas uma coisa é certa, em todas as teorias da sua evolução. Essa raça é muito antiga. Surgiu no Oriente e foi criada em zonas desérticas ou semidesérticas. Depois de muitas pesquisas e contestações quanto ao início da sua domesticação da raça, a origem do árabe continua sendo uma prova definitiva. Teria sido uma espécie selvagem que assumiu sua forma ao longo do tempo? Sua criação pode ser originária de cruzamento entre várias outras raças? Teria o homem interferido na sua formação ao longo dos séculos? A questão da origem do cavalo árabe permanece ainda hoje envolta num véu de mistério. Na verdade, a primeira imagem de um cavalo árabe aparece num baixo relevo egípcio do século XVI a.C. Por ora, o que se é sabido e comprovado é que a raça encanta por sua beleza e resistência. Para Gisele, trabalhar com os cavalos possibilita um maior contato com a natureza. Além disso, a vida passa a correr num ritmo diferente. Na fazenda, tem trabalho o tempo todo, mas com a vantagem de ter a liberdade de administrar o tempo com mais facilidade. Então, assim, é uma coisa que você se apaixona, porque primeiro pela beleza, né? E o animal, acho que o animal aproxima da natureza e tal, deixa você mais calmo, tira um pouquinho dessa coisa do urbano, né? A gente fica meio... É outra razão de vida, né? A gente fica mais light. E aqui, assim, aqui não tem frescura com roupa, não tem frescura com... Né? Se parar pra pensar, a gente acorda cedo. Tem dia que eu não tô com... acordei cedo, mas tô com dor de cabeça. O pessoal fala, ai, mas não vai acordar cedo por causa da peãozada. Tô a fim de dormir, eu durmo, sabe? Tem dia que eu fico trabalhando no computador até 2 horas da manhã, né? Então a gente não tem aquela obrigação de ter horário, de que você trabalha todo tempo, toda hora, é um trabalho fazendo, você está fazendo. O tempo inteiro você tem que estar fazendo as coisas, né? Então é muito gostoso. Para Gisele, o cavalo árabe encanta num primeiro momento por sua beleza indiscutível, mas, com o tempo e a convivência com o animal, torna visível a inteligência e a capacidade de aprendizado deles. Eu acho que a pessoa, quando, né, vai pelo árabe, tem a coisa da beleza do árabe, né? E aí, quando você convive, você descobre a raça, você, de repente, não vê só a beleza, você começa a ver... Primeiro que é um cavalo, a gente fala que é um cavalo inteligente, né? Por quê? Porque parece que você conversa com o cavalo te escuta. Você vai domar um cavalo árabe, você não precisa ficar 200 vezes fazendo a mesma coisa, todo dia. Eu domei uma égua, uma potra, faz uns 4 meses. Em 2 dias, o peão estava lá em cima da potra, da égua. Então, assim, você não tem que ficar... Toda hora, e repete, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, para o animal pegar o comando. Então tem isso, tem a beleza, você começa a ver que é como se você, de repente, você juntasse tudo que tem num cavalo, né? Num cavalo só. Hoje você começou a conhecer a história do Aras Natan da cidade de Anápolis, Goiás. Amanhã você vai saber como é feito o trabalho de doma e seleção desses belíssimos puro sangue árabe. Eu te espero amanhã. Até lá!